Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 1. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: "Meu amigo, venha cá e sente-se." Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: "Sentem-se aqui." E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: "Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba. Pois ninguém tem esse direito a não ser você, e depois eu." "Eu a resgatarei", respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: "No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança." Diante disso, o resgatador respondeu: "Nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo." Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: "Adquira você mesmo", tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: "Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso." Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: "Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá." Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: "Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos." Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: "Noemi tem um filho", e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Senhor glorioso, como tem sido maravilhoso para nós voltarmos na história e contemplarmos, Senhor, toda a grandeza e toda a beleza da Tua promessa em ação na vida do Teu povo. Como isso tem nos desafiado a confiar mais em Ti e a descansar na Tua palavra. Faz isso mais uma vez por nós nesta noite, Senhor. Ajude-nos a contemplarmos nestas páginas das Escrituras mais um vislumbre, Senhor, da Tua glória, da Tua graça, da Tua grandeza. E que assim o Senhor venha mover os nossos corações e nos despertar para dar a Ti o louvor que Te é devido, Senhor. Faz isso por cada um aqui, Senhor, e para tanto abençoe as minhas palavras e todos os nossos ouvidos, para que possamos ouvir claramente o que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém. Podemos sentar. O que você pensa a respeito de Deus? Quanto você pensa a respeito de Deus? Como você pensa sobre Deus? O que você e eu pensamos sobre Deus é a coisa mais importante de tudo aquilo sobre o qual nós pensamos. Quem expressou isso de uma forma muito clara e muito perspicaz foi um teólogo, J.I. Packer, em seu livro O Conhecimento de Deus. Ele disse o seguinte, ouça atentamente essa porção de um dos seus capítulos: conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida. Do mesmo modo que seria cruel levar de avião um indígena da Amazônia até São Paulo e deixá-lo sem nenhuma explicação, sem que entendesse a língua portuguesa, em plena Praça da Sé, para que ele cuidasse da própria subsistência. Assim também seríamos cruéis conosco se tentássemos viver neste mundo sem saber nada a respeito de Deus, que é dono e Senhor do universo. Para quem não conhece a Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele pode ser decepcionante e desagradável. Despreze o estudo de Deus, e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeções, como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar sua vida e perder a alma. Não pensar em Deus e não conhecer a Deus, disse Packer, é sinônimo de desperdiçar a vida e perder a própria alma. Pois bem, ao longo do nosso estudo, este precioso livro, o livro de Ruth, creio que nosso entendimento e o nosso conhecimento de Deus tem sido enriquecido pela história desses personagens muito comuns, vivendo dramas comuns, mas com posturas incomuns. Humanamente falando, quem tem dominado a cena neste livro? Bem, Noemi, em primeiro lugar, aquela israelita cujo nome significava agradável, mas cuja vida se tornou amarga ao perder esposo e filhos, ao se ver só, desamparada, viúva, pobre, mas sendo socorrida por Deus, mediante a oferta da sua nora Ruth e da chegada de Boaz, o seu parente resgatador. Cada um desses, Ruth e Boaz, também merece destaque. Ruth, a jovem viúva moabita, cuja lealdade impressionante a Noemi e ao Deus de Israel traduziram-se numa renúncia, num sacrifício pessoal, que transformou a sorte da sua sogra. E veremos até o final desta noite, abriu o caminho para a continuidade de uma promessa gloriosa que Deus fez a Israel. E por fim, o próprio Boaz, esse senhor próspero, rico e influente da cidade de Belém, cuja bondade para com Ruth e Noemi superou as exigências da lei, cujo amor por aquelas mulheres fez com que ele se tornasse um dos antepassados do grande rei Davi, e sim, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós precisamos saber ao final deste livro, como já dissemos antes, é que essa história não é principalmente sobre personagens humanos. Por mais que o livro leve o nome de Ruth, por mais que ela tenha sua importância, Boaz e Noemi também, eles não são o personagem principal. O livro não é sobre eles em primeiro lugar, é sobre Deus. E como essas vidas preciosas viveram por meio de uma fé num Deus incomum, que age nas circunstâncias mais comuns da nossa vida. Capítulo a capítulo, se você tem nos acompanhado
você poderá recordar isso. Se não, deixe-me inteirá-lo aqui da história de Ruth. No capítulo 1, vimos um Deus soberano, soberano sobre as perdas, as tristezas e os dramas de Noemi e Ruth. No capítulo 2, vimos um Deus providente nos momentos de maior escassez e necessidade dessas mulheres. Semana passada, quando estudamos o capítulo 3, vimos um Deus resgatador daqueles que confiam no seu poder e no seu amor generoso. E hoje, o último capítulo do livro, capítulo 4, veremos um Deus que é restaurador da vida dos que o conhecem e dependem dele. Então, capítulo a capítulo, temos aprendido mais sobre esses personagens, mas principalmente sobre o nosso grande e maravilhoso Deus. E de novo, quanto maior for o seu conhecimento deste Deus, mais firme será a sua caminhada com Deus. Ou nas palavras, de novo, de J.I. Packer, por que nós temos tantos cristãos pigmeus dentro da igreja? Você sabia disso? Que a igreja está repleta de cristãos pigmeus, nanicos na fé? Porque estes cristãos pigmeus creem num Deus pigmeu. É preciso redescobrir o verdadeiro Deus, Deus grande, soberano e providente, para que sejamos crentes maduros, firmes na fé em Cristo Jesus. Ou em outras palavras, se quisermos ser cristãos genuínos e maduros, nós precisamos ter um entendimento genuíno e maduro de quem Deus é. E as últimas cenas deste livro enriquecem a nossa visão de quem Deus é, por meio de umas cenas preciosas e maravilhosas. E sim, são apenas três cenas finais. Tudo veio em três, tudo que é bom vem em três: Pai, Filho e Espírito Santo. E normalmente os sermões aqui são divididos em 3 pontos. Alguém me perguntou sobre isso. Não sei, está aqui, 3 pontos. De novo, no capítulo 4, temos 3 cenas. Uma cena de resgate, versículos 1 a 12. Uma cena de casamento, versículos 13 a 17. E uma genealogia, para encerrar a história, versículos 18 a 22. 3 cenas, com mais 3 ângulos da grandeza do nosso Deus. Cada cena nos dando mais um retrato, mais uma prova da grandeza de Deus. Então comecemos pelo primeiro retrato. A primeira cena do resgate de Noemi e de Ruth por meio da ação de Boaz. E o que esta cena nos mostra sobre Deus? Que retrato nos dá de Deus? Nos mostra o seu amor resgatador em ação. Você se lembra do suspense do último capítulo deste livro? Tudo caminhava para um final feliz e tranquilo entre Ruth e Boaz, mas de repente o que aconteceu? Descobrimos que tem um outro na fila. Existe um parente mais próximo de Elimeleque do que Boaz, alguém que pode frustrar o final feliz, alguém que pode se intrometer nesse casamento e fazer objeção e dizer: não, eu estou na frente, nesta fila, para resgatar Ruth e Noemi. Pois bem, Boaz não esperou um instante sequer. Assim que se despediu de Ruth, na alta madrugada, assim que o dia raiou também o capítulo 4, e ele já estava lá, no lugar certo, na hora certa, na posição certa. Ele foi para o portão, ou a porta da cidade, que era compatível ao fórum nosso, o lugar de negócios, o lugar onde contratos comerciais eram celebrados, onde questões judiciais eram decididas, na porta da cidade, um lugar de trânsito, onde as autoridades costumavam se reunir para deliberar sobre esses assuntos. Boaz está lá no lugar certo e ele não perde um segundo sequer. Mal ele chega lá, quem aparece em cena? O parente mais próximo, diz o versículo 1. E ele logo convoca uma reunião, chama mais 10 anciãos e quer resolver logo isso. Ele faz um anúncio da venda da terra de Noemi. A colheita acabou, Ruth não tem mais de onde colher. A única opção de Noemi é vender a terra, penhorar a terra para ter como sobreviver. Então ele anuncia aos líderes e ao parente mais próximo: a terra está à venda, você vai
comprá-lo ou não, exercendo assim seu direito e a sua responsabilidade como resgatador. E qual foi a resposta do homem? Tá bom. E você está na plateia comigo dizendo: não, não pode terminar assim. O que esse homem fez para merecer Ruth? Não é assim que terminam as novelas? Todo mundo torcendo para o mocinho ficar com a moça. Não pode terminar assim, não pode. Ela vai ser infeliz com ele. Ele vai acabar com a vida dela. Tem que ficar lá o par perfeito. Não, esse homem está aqui para estragar a festa. Ele tem que sair da cena. Ele não pode ficar com Noemi. Calma, Boaz é esperto. Ele anunciou primeiro a venda do lote, mas tinha mais nesse assunto. Porque por lei, o resgatador não tinha apenas que comprar a terra, mas providenciar um herdeiro, para que aquela terra ficasse dentro da família, daquele clã. Isso era um direito por lei. E agora o parente mais próximo tem um dilema, porque ele não só tem que comprar a terra, ele tem que produzir um herdeiro com Ruth, e agora ele tem mais uma boca para alimentar. E agora a herança pode ser repartida, e agora tem uma mulher também para cuidar, e agora a conta não está batendo. Ele achava, não, ia comprar a terra, ter mais colheita ano que vem, o negócio estava bom. Agora melou o negócio, era só um negócio. Agora tem uma esposa, tem filhos, e a sua impressão, como a minha, é a mesma: esse cara tem que sair de cena, ele não merece Ruth mesmo. Estávamos certos, ele só pensa em dinheiro. Saia, deixa ela com Boaz, tem que dar em casamento Ruth e Boaz. E a sua torcida e a minha funcionam. O parente resgatador sai da fila e diz: esse negócio não é para mim não, eu passo adiante, resgate é você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Ele sacramenta a negociação perante as autoridades, e Boaz é o primeiro da fila. Ele não perde um instante. Ele anuncia o resgate da terra, ele anuncia que providenciará um herdeiro. Mas de novo Boaz surpreende, porque ele não fica apenas na exigência da lei, ele faz um anúncio de casamento. A lei não exigia isso, exigia apenas que ele produzisse um herdeiro. Ruth poderia ter o herdeiro, e esse herdeiro então cuidaria da família quando crescesse. Enquanto isso, Boaz poderia só cuidar pagando as contas. Mas não, ele vai além, de novo, além das exigências da lei. Mas se a sua suspeita for a minha também, não além das exigências do amor dele para Ruth, porque o coração de Boaz já estava tomado. Essa era uma mulher virtuosa, ele não poderia deixar passar a oportunidade de casar-se com essa que tanto tinha crido em Deus e agido de maneira honrosa com a sua sogra. E há um acordo, as autoridades reconhecem isso no versículo 11, e mais, não só agem como testemunhas, mas abençoam a união, proferem uma bênção sobre Ruth, para que ela, como as matriarcas de Israel, pudesse gerar filhos, herdeiros, uma família próspera na presença de Deus entre o povo de Israel. Que amor extravagante aqui de Boaz, que homem, que dedicação, que renúncia. O que ele estava fazendo nesse momento? Não só tomando para si uma esposa para produzir um herdeiro, ele estava colocando toda a sua herança à disposição dela e do seu herdeiro. Ele estava colocando tudo na linha, por amor àquela que tinha conquistado o seu coração. E assim resgatou Ruth, e resgatou Noemi, e mudou a sorte delas. Que amor! Mas deixe-me dizer, este amor de Boaz por aquela mulher não chega aos pés do amor que o Deus de Boaz tem pelo seu povo. Porque se Boaz foi capaz de tamanha façanha por meio do seu amor sacrificial, quão maior foi a façanha que o nosso Deus amoroso fez ao entregar de si mesmo, ao enviar o seu Filho para nos resgatar da nossa miséria e da nossa pobreza.
Nós temos razão para torcer por esse final feliz. Ruth é uma boa moça, Boaz é um bom moço. Mas quem imaginaria uma história dessa? Um bom, santo e amoroso Deus se afeiçoando por pecadores que não merecem o seu amor, que merecem a sarjeta, a miséria, a destruição. O amor de Boaz aqui é intenso, é profundo, é verdadeiro, mas é apenas uma fagulha quando comparado ao amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Boaz deu de si, colocou a sua herança em jogo. Deus entregou o seu filho, o filho dele que deixou a sua herança na glória eterna para compartilhá-la conosco. Se Boaz pôde redimir uma família em apuros, quem Deus não pode resgatar neste mundo pelo seu amor soberano? Que família Ele não pode transformar? Que vida Ele não pode resgatar? Você crê nisso? Você crê que Ele é capaz de te redimir, de te resgatar, de te amar, apesar de não merecer um pingo do seu amor? Você crê que pode encontrar graça e favor aos olhos de Deus pelo simples fato de que Ele escolheu te amar e te reconciliar com Ele e de fazer filho na família dEle e herdeiro com Cristo Jesus? Porque essa é a grande surpresa do Evangelho. Se Boaz amou uma mulher que merecia o seu amor, Cristo amou pessoas que nunca mereceriam o seu amor. Ele nos amou quando éramos inimigos, rebeldes, pecadores. Mas isso é só uma das cenas, há mais duas aqui, que enriquecem ainda maior a nossa visão da grandeza de Deus. Já vimos a cena do resgate, há uma segunda cena de um casamento. E aqui temos um retrato do poder restaurador de Deus. E como as coisas mudaram, não? Olhando capítulos atrás para o início da história, a situação de Noemi no capítulo 1, viúva, desamparada, vazia, sem esperança. E como é que ela termina esse livro? Rindo à toa, celebrando a graça de Deus, suprida no alimento, restaurada em sua família, com uma nora melhor que 7 filhos e mais, avó. Você já viu a alegria de uma avó? Você já viu a alegria de uma avó com o primeiro netinho nas mãos? Não importa quão sofrida seja a vida, mas quando aquela vidinha chega nos braços, aquele brilho nos olhos, aquela nova injeção de ânimo, de vigor. Então imagine Noemi, que nunca poderia ter imaginado um final assim para a sua vida, nunca poderia ter imaginado a restauração da sua vida, tão suprida, tão abençoada, tão coberta pelo cuidado de Deus, e a avó. E tudo isso para quem? Para a glória de Deus. Você ouviu claramente o versículo 14? Ele resume a história, não? As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Veja só, as mulheres entenderam que aquilo não foi um reconhecimento do mérito de Noemi, ou do valor de Noemi. Aquele ato, aquele gesto, foi fruto da graça de Deus e para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, que não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Você poderia imaginar uma coisa dessas? Uma transformação tão abrupta, tão radical da situação de uma pessoa? Pois bem, você tem aí um pequeno retrato do poder transformador do Evangelho. Porque o que Deus fez por Noemi, Ele pode fazer por qualquer um neste lugar, e por qualquer membro da sua família, e por qualquer conhecido seu, colega ou vizinho. Você conhece pessoas assim?
que têm tudo, mas não têm nada, cercadas de pessoas, mas sós, supridas, mas que se sentem desamparadas. Por quê? Porque vivem sem Deus, sem Cristo e sem esperança neste mundo. E eu te pergunto, quem tem o poder para transformar estas almas? Quem tem o poder para transformar esses corações? Quem tem o poder para mudar a história dessa gente? Senão o mesmo Deus que restaurou a vida e a sorte de Noemi. O que Ele fez por aquela viúva é apenas uma centelha do que Ele pode fazer por qualquer um que se volta para o Senhor, para qualquer um que se lança aos seus cuidados, inclusive você, cada um aqui, porque não há nada no seu passado, nem no seu presente, que o pecado tenha arruinado, que a graça e o poder de Deus em Cristo não possam restaurar. Você crê nisso? Não há nada que este mundo possa tirar da sua vida que Deus não possa restaurar. Não há nada que você possa perder nesta vida por amor de Cristo que Deus não possa restaurar muitas e muitas vezes, se não nesta vida, certamente na próxima. Foi assim que Ele trabalhou na vida de Noemi, por meio de um resgatador. E não é assim que Ele trabalha em nossas vidas também? Por meio do grande resgatador, o grande Redentor que é Cristo Jesus. Mas a história não termina aí. E aliás, a história termina de uma maneira muito curiosa. Não sei se você notou isso. Espero que você tenha notado isso neste último retrato, os versículos 18 a 22. Porque não é costumeiro um livro da Bíblia terminar assim. Termina como? Qual é o terceiro retrato aqui? De uma genealogia, de uma árvore genealógica. E nós encontramos outras genealogias em outros livros da Bíblia, mas normalmente no início do livro, não no fim. E a genealogia aqui no fim do livro de Ruth é a chave, por assim dizer, que abre para nós o entendimento deste livro. Por que este livro está na Bíblia e por que está aqui, neste momento da Bíblia, entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel. Já responderemos. Mas a genealogia serve como um testemunho de como Deus opera seus propósitos soberanos e gloriosos por meio da vida dos seus servos simples e fiéis. O livro começou com caos, com confusão. Pleno período dos juízes, uma mulher desamparada, sofrida e só, representando uma nação desamparada, sofrida e só. E capítulo por capítulo vimos Deus agindo, trabalhando para mudar a sorte dessa família, mas veremos já para mudar a sorte de toda a nação por meio dessa família. E não só por meio de Boaz, um resgatador, mas por meio deste herdeiro, Obed. Notaram isso? Como Obed rouba a cena no final do livro? Até aqui era Ruth e Boaz, Ruth e Boaz, Ruth e Boaz. Já notaram isso? Aí nasce o tal de Obed. E para onde vão Ruth e Boaz? Sumiram. É mais ou menos quando nasce o neto, né? Os filhos ficam para trás. É o neto, agora é o neto, é o neto. É mais ou menos assim que o livro termina. Ruth e Boaz, fora. Agora é o neto, é Obed. Mas isso não é apenas uma questão aqui de mimo de avó. Obed aqui não só rouba a cena, ele rouba a história. É quase como se a história estivesse aguardando o nascimento desse tal de Obed. Como é que nós sabemos disso? Olhe para o versículo 14 atentamente, porque isso não me ocorreu numa primeira leitura, mas depois de muitas leituras, e com a ajuda pelo menos de um estudioso que eu consultei. Olha o que diz exatamente o versículo 14. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Bem, quem é o resgatador até agora na história? É Boaz. E tudo nos indica que elas têm Boaz em mente. Mas notaram que no versículo 15, quem é o resgatador a quem as mulheres, ou que as mulheres têm em mente, não é Boaz, é um menino.
O menino será um tipo de resgatador. Essa criança nascida na cidade de Belém será uma espécie de resgatador. E algo mais curioso ainda acontece. Quem dá um nome a essa criança? Quem deveria dar um nome a uma criança? Pai e mãe. Quem é que dá um nome a essa criança? Nem pai, nem mãe, nem Boaz, nem Ruth e talvez nem Noemi. As mulheres entram aqui, roubam a cena e dão o nome à criança. É o que deixa entender os versículos 16 e 17. O que mostra que a história agora está além do controle de Ruth e Boaz. Que o filho deles é que vai roubar a história. Roubar a cena e roubar a história. E levar adiante a história. Para um fim inesperado e glorioso. Porque este Obed representará uma espécie de resgate, de redenção para aquela família e para toda a nação. Mas nós só descobrimos isso na genealogia. Por quê? Obed foi pai de quem? Jessé. E Jessé foi pai de... Agora entendemos o propósito do nascimento dessa criança. E o propósito dessa genealogia e o propósito de todo o livro. Porque tudo isso aqui foi uma grande preparação para a chegada de quem? Davi, o rei. E você se lembra como terminou o livro de Juízes? Naquela época não havia rei. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Terminamos o livro de Juízes sem rei, mas terminamos o livro de Ruth com rei. O rei que viria trazer descanso para o seu povo, que seria anunciado já no cântico profético de Ana, no segundo capítulo do livro seguinte da Bíblia, 1 Samuel. 1 Samuel 2,10 já fala de um rei vindouro, que estabeleceria seu domínio sobre toda a terra, e ele agiria como uma espécie de resgatador da nação. Mas você já sabe onde essa história está indo, né? Meninos nascidos em Belém, que agem como um resgatador. Quem nasceu em Belém, séculos depois? Da linhagem de Davi. Cristo, o Rei, o resgatador, aquele que veio mudar a sorte do seu povo, aquele que veio libertá-los do pecado, por meio do seu serviço sacrificial, por meio da sua morte na cruz. Ele é o resgatador do qual Israel tanto precisava. Ele é a consumação dessa história. Ele é maior que Boaz, ele é maior que Obed, e o resgate dele seria definitivo. Agora você vê a mão de Deus agindo soberanamente na história. Como Deus estava preparando todo o caminho no período de Juízes e na história de Ruth para a chegada de um outro resgatador, que roubaria a cena, que dominaria a história e que traria a história a um bom fim. Tudo isso está aqui para quê? Para apontar o caminho para Cristo. Basta olhar de novo, lembrar de novo da história de Juízes e Ruth. Porque quando nós iniciamos nosso estudo de Juízes, começamos com caos, com confusão e com a corrupção do pecado em Israel. Mas terminamos Ruth como? Com calmaria, com celebração e o nascimento de uma criança em Belém. Ao término dos Juízes, tínhamos apenas uma esperança distante de um rei vindouro. Mas ao término de Ruth, o rei já estava lá, Davi, que seria apenas uma sombra daquele grande rei vindouro, Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, você crê que Deus é soberano? Você realmente crê que Deus é soberano? Você crê que Deus é tão soberano que por meio de vidas simples, circunstâncias comuns, tramas comuns da vida, Ele esteve orquestrando o seu grande propósito de trazer ao mundo o menino nascido em Belém, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso resgatador. Porque se Deus é assim soberano sobre toda a história, pergunta,
Ele não pode agir nas circunstâncias simples da sua vida, nos dilemas do dia a dia, nos dramas meus e seus, para cumprir os seus santos e soberanos propósitos. Ah, pastor, eu não consigo ver Deus na minha vida, eu não consigo enxergar além do dia de amanhã, eu não consigo ver além desta prova e deste desafio. Então olhe para a Bíblia, olhe para a história e veja um Deus soberano, arquitetando, orquestrando tudo para um bom fim para aqueles que o amam e confiam nele e descansem nele. Lembre-se de Boaz, lembre-se de Noemi, lembre-se de Ruth, lembre-se de Obed, lembre-se de Davi e lembre-se de Cristo. E veja o Rei da Glória vindo nos resgatar, vindo nos salvar, vindo nos suprir, vindo nos proteger, vindo cuidar de nós. Ao final deste livro, essa dupla de livros, Juízes e Ruth, você conhece a Deus melhor? Você consegue ver mais da glória de Deus? Você consegue perceber mais da grandeza de Deus? Uma fala compartilhada pelo nosso bispo no início da série dele neste advento, vindo lá das Crônicas de Nárnia, quando Lúcia, uma das personagens das crônicas, retorna a Nárnia tempos depois da sua primeira visita, e ao encontrar o grande rei daquela terra, Aslan, o leão, diz o quê? Aslan, como você é grande, você é maior do que eu imaginava, maior do que eu me lembrava. E qual foi a resposta de Aslan? Quanto mais você cresce, maior eu parecerei aos seus olhos. É justamente o contrário da nossa experiência natural, né? Quanto mais nós crescemos, menor as pessoas parecem. A gente se lembra de quão grandes as pessoas pareciam quando éramos pequenos, não com Deus. É o contrário, quanto mais nós crescemos, maior Deus fica, maior a visão da sua grandeza e da sua soberania. Então eu te pergunto de novo, ao final deste ciclo, ao final deste advento, Deus é maior aos seus olhos? Não que ele de fato tenha crescido, mas a sua percepção é maior da sua glória, da sua grandeza, da sua soberania, do seu poder, do seu amor, da sua graça por nós. Onde você ainda duvida da grandeza do amor de Deus, da soberania do seu poder? Onde você ainda tem dificuldade para crer e descansar nas promessas de Deus? Confiar que Ele é capaz de suprir cada necessidade sua e da sua família. Seja para o seu sustento material, cuidado da sua família, o crescimento do seu lar, sua direção profissional. Quanto você tem levado tudo isso cativo aos pés do nosso grande, glorioso e maravilhoso Deus? O mesmo Deus de Boaz, de Ruth, de Noemi, de Obed, de Davi. Você tem vivido sua vida à margem dos propósitos soberanos de Deus, tentando viver como rei e rainha da sua história, como senhor do seu destino? Ou você tem colocado tudo aos pés do Senhor e dito: Senhor, não a minha, mas a tua vontade seja feita, não os meus planos, mas os teus planos. Você se lembra como esse livro começou? Os planos de Elimeleque e a sua família, e terminaram com o quê? Os planos de Deus para aquela família. Se você não tem vivido assim, confiante, dependente do Senhor, descansando nele, no seu poder, você está disposto hoje a se arrepender da sua incredulidade, de se arrepender da sua independência, se arrepender da sua falta de fé, para caminhar pela fé no Senhor, um dia de cada vez, um desafio de cada vez, um drama de cada vez, uma luta de cada vez, e saber que em tudo isso Deus é soberano, Deus está cuidando de nós e Deus não deixará faltar coisa alguma. Por quê? Porque nós sabemos a mensagem do Natal: Deus já agiu, Deus já supriu,
Deus mandou o seu Filho por nós, para nos resgatar. O resto Ele cuidará, do jeito dEle, no templo dEle, para a glória dEle. As palavras do pastor Barry Webb, seu comentário sobre Juízes e Ruth, com isso nós terminamos. Ele resume assim a mensagem desta dupla de livros. Qual é a mensagem destes livros? Existe um Redentor. Essa é a mensagem transmitida pelos livros de Juízes e Ruth. É uma maravilha a ser admirada, algo a ser cantado, e uma verdade que jamais deve ser esquecida, especialmente quando somos traídos pela nossa própria pecaminosidade. Agora ouça atentamente essas últimas frases. E quando o caos moral e espiritual ao nosso redor e dentro de nós parece nos consumir, não precisamos nos desesperar, porque um menino nasceu em Belém. A luz veio ao mundo, e as trevas jamais conseguiram, e jamais conseguirão apagá-la. Um menino nasceu em Belém. A luz veio ao mundo, as trevas jamais conseguiram, e jamais conseguirão apagá-la. Aconteça o que acontecer na sua vida, lembre-se, o menino nasceu em Belém, o resgatador veio, toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Jesus Cristo, o nosso resgatador. Vamos orar. Senhor bendito, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome em toda a terra, porque o Senhor não nos deixou sem resgatador, o Senhor não nos abandonou na nossa miséria, o Senhor não nos abandonou na nossa condição vergonhosa. O Senhor nos enviou um resgatador, um menino nascido em Belém para nos resgatar. Por isso, novamente celebraremos o teu nome em toda a terra. Por isso, celebraremos a tua graça por mais um Natal nesta terra. Porque não importa o que estiver acontecendo conosco e ao nosso redor, e não importa o que nos acontecer a partir daqui, uma certeza nós temos: Ele nasceu, Ele veio, a luz raiou, não temos o que temer. Não temos o que temer, nenhuma sombra e nenhuma treva deste mundo, porque a luz do Senhor raiou sobre nós em Cristo Jesus. Pai, nós te confessamos o quanto temos sido omissos na nossa lembrança do Redentor, o quanto nós temos consumido a nossa vida com atenção em outras coisas, o quanto temos, Senhor, contemplado mais as nossas circunstâncias e as nossas adversidades e as calamidades que nos cercam, do que a glória e a soberania e a majestade e a misericórdia e a graça do nosso Redentor. Pai, ao adentrarmos esta última semana de preparação para o Natal, volta o nosso olhar de volta para Ti, Senhor, novamente para Ti, autor e consumador da nossa fé. Volta o nosso olhar para Belém, para a estrebaria, para aquele que deitou numa manjedoura, para o Rei da Glória que se fez servo para nos resgatar, e que esta lembrança viva e verdadeira venha aquecer os nossos corações, venha derreter os nossos temores, venha dissipar as nossas ansiedades.
Que sejamos restaurados, Senhor, a uma paz profunda e verdadeira, ao contemplarmos o Cristo nascido em Belém. Ainda mais, Senhor, em tempos tão caóticos e confusos como os nossos, de tanta desordem, de toda sorte, semelhante ao período dos juízes, Senhor, nós podemos confiar em Ti, nós podemos descansar em Ti. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-me na minha pouca fé. Ó Pai, ajude os meus irmãos e minhas irmãs aqui nesta noite, que chegam ao final deste ano, talvez avariados na fé, cambaleantes na fé em Cristo, carentes de tantas coisas, de tantas respostas de oração, tantas intervenções Tuas, mas Senhor, que esta resposta nos baste neste Natal. O Senhor é Deus Emanuel, o Senhor é Deus conosco, o Senhor está conosco, não temos o que temer, não temos, Senhor, o que temer, Tu estás conosco, e nada pode nos separar do Teu amor por nós em Cristo Jesus. Pai, eu Te peço por aqueles que porventura estão entre nós, que não conhecem este consolo, não experimentaram deste conforto, nunca antes conheceram a alegria e a paz de descansar em Cristo. Que os seus corações sejam tomados por esta convicção neste Natal, de que não existe outro refúgio ou refrigério neste mundo comparável a Cristo, o menino nascido em Belém. Que esta convicção os tome de tal forma que sejam incapazes, Senhor, de guardar isso para si mesmos, mas que falem disso para suas famílias, para os seus amigos. Nós também, Senhor, sejamos tomados dessa convicção, para levarmos adiante esta mensagem, para aqueles com quem estaremos neste Natal. Senhor, ajude-nos a apontarmos as atenções de todos para o menino nascido em Belém, o resgatador, o Rei Jesus. Que Ele reine em nossos corações neste Natal, que Ele reine em nossos lares neste Natal, que Ele cresça mais e mais na vida da nossa igreja, e que com o passar dos anos, o Senhor somente cresça mais e mais em nossos olhos, Senhor. Tudo isso nós Te suplicamos e Te agradecemos, em o nome de Cristo Jesus. Que todos que assim concordam digam amém.